Fala galera, vamos continuar os nossos estudos de Grécia Antiga e desta vez vamos ver dois períodos, o período pré-homérico e o período homérico. Vamos embora então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com a galera o vídeo, curte, dá o teu like aí, né, e comenta o que tá achando. Vamos embora! Período pré-homérico. A primeira coisa que você tem que saber é que os primeiros a ocuparem essa região de Grécia, né, dessa região que se estende desde da Hélade até a Grécia insular e a Grécia oriental, vai ser aí a galera de Creta, né, a civilização minoica, tá? A civilização ali que vivia nessa ilha de Creta. Beleza, galera? A gente tem uma aula específica para cretenses, então eu recomendo que vocês assistam antes dessa aula. Tranquilo? Então, lá por volta de 2000 a.C., 1200 a.C., a gente vai ter o início dessa colonização desse território, tá? Desse território todo, que vão ser desde os arquipélagos ali no meio do mar Egeu até, é claro, a Hélade propriamente dita. Beleza? Então, no início, a gente tinha aí os cretenses, alguns outros povos ali que ocupavam essas ilhas, Egeus, enfim, tá? E a gente vai ter esses cretenses, essa civilização minoica, né, por conta do rei Minos, tudo isso você vê na aula de cretenses, eles acabam por se miscigenar com alguns povos que vão ocupar essa região ao longo dos séculos ali, tá? Século 13, 14, enfim, século 15, 16 e assim por diante, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter dórios, jônios, aqueus e eólios ocupando essa região com o passar do tempo, tá? O que vai acontecer? Primeiramente, quem vai chegar vão ser os aqueus, tá? Eles vão se encontrar com os cretenses, e aí quando a gente vai ter a junção da civilização micênica, né, que seria essa civilização inicial grega, né, dos aqueus, com a civilização minoica, a gente vai ter a origem da civilização creto-micênica, né, uma mistura entre os minoicos e os micênicos, né, os cretenses e os micênicos, os gregos, os aqueus, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, então, esses aqueus chegando, dominando primeiro, depois a gente vai ter a chegada de jônios, eólios e dórios, tá? Aqui eu trago para vocês um mapa que mostra inicialmente como que ficou configurada, né, a dispersão desses povos ao longo desse território. Vocês podem ver que os jônios ocuparam basicamente aqui, né, a Grécia oriental e insular, tá, praticamente. Os dórios vão dominar a ilha de Creta, depois que os aqueus chegam, os dórios vão chegar, e os dórios são muito guerreiros, tá? Todos esses povos que eu tô dizendo para vocês são povos indo-europeus, tá, que vieram um pouco mais lá pro nordeste, tá, ali na Europa mais oriental, ali um pedaço da Ásia também, tá, galera? E aí a gente vai ter também os eólios, que vão ocupar o sudoeste aí o sudoeste não, desculpa, o noroeste da península do Peloponeso e um pedaço aqui também da Ática, tá? Lembrando que a Ática vai ser muito dominada pelos jônios, então isso traz aí um pouco do que vai ser Atenas aí com bastante influência jônia, tá? Mas o que mais vocês precisam saber desses quatro povos aí são os aqueus, que chegaram primeiro ali em Creta, né? E depois os dórios, que chegam dominando tudo. Os dórios são o principal motivo, tá, da primeira diáspora grega. Eles foram a última leva de povos indo-europeus a chegarem na região da Grécia, e eles vão ser os mais violentos a chegarem ali. Eles vão chegar dominando tudo, destruindo cidades, expulsando as pessoas que viviam ali, tá? E a gente vai ter, então, essa dominação dória se espalhando também para a Lacônia, ali na península do Peloponeso. Tranquilo? O que vai acontecer? Quando a gente tinha ali os primeiros povos que chegaram, né, ali os cretenses, depois os aqueus, a gente tinha a formação de algumas aldeias, né? Os primeiros que chegaram formaram algumas aldeias familiares que ficaram conhecidas como genos, tá? Esses genos, eles vão acabar se juntando, né? Essas famílias vão crescendo, se conectando, e eles vão formar as tribos, que na Grécia Antiga eram conhecidas como frátrias, tá? Essas frátrias, essas tribos ao se juntarem, ao serem organizadas em algo maior, né, mais centralizado, vão ser, então, formadas as polis, que são as cidades-estado, né, que possuem a sua administração independente. Tranquilo? E, cara, o que é essa desgraça que tá aqui embaixo, né? Que eu não entendi nada, Bruno. O que é esse bagulho amarelo aí? Então, aqui a gente vê as montanhas,
né? E aqui esses círculos com um xizinho no meio são as cidades-estado, são as polis. Então, para representar para vocês que as cidades-estado, as urbes, as polis, elas vão ser divididas, né? Elas vão ser separadas umas das outras e impedidas aí de ter uma continuidade territorial por conta do relevo que é muito acidentado na Grécia, tá bom? E de período pré-homérico era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? E agora a gente vai para o período homérico, tá bom, galera? Então, o período pré-homérico é quando a gente vai ter a leva, né, dos povos indo-europeus se fixando na Grécia. O período homérico vai ser, então, a estabilização desses povos nesse território, tranquilo? Ele que vai de 1200 a.C. a 800 a.C., e ele tem esse nome porque os principais acontecimentos desse período foram relatados por um carinha chamado Homero, né, que é um poeta que escreveu Ilíada e Odisseia, tá? Eu já vou conversar com vocês mais bonitinho sobre essas duas histórias, tá? Antes, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. As famílias, né, que estavam na Grécia, as famílias de Jônios, Aqueus, Dórios, Eólios, essas famílias, elas vão começar a crescer bastante, tá? Principalmente ali a partir de 1300, 1200 a.C. E aí, conforme essas famílias vão crescendo, eles vão escolhendo os patriarcas, né? Essas sociedades vão ser muito patriarcais, lembrando que a civilização minoica, né, ali a civilização cretense, ela era um pouco mais matriarcal, só que essa cultura foi suprimida por conta dos dórios que dominaram aquele local. Beleza, galera? Então a gente vai ter aí essa civilização, enfim, né, micênica, acabando por ser bem patriarcal, e conforme essas famílias vão crescendo bastante, eles vão acabar por escolher esses patriarcas centrais, essas pessoas que administram essas famílias, né, essas tribos, para ser os líderes, né, do que porventura seriam as polis. Esses caras são chamados de paterfamílias, tá? Que são os pais de família, digamos assim, beleza? Eles vão ser os caras que vão administrar as terras daquelas urbes, daquelas polis, beleza? E aí, então, eles vão dividir essas terras. Os filhos primogênitos, né, os mais queridinhos, vão receber as melhores terras quando eles morreram, enfim, quando eles anexarem outras terras, tá? Depois a gente vai ter os que recebem as piores terras, né, que são os georgóis, né? E a gente tem, por fim, os tetas que não receberam nada. Ou seja, bem-nascidos, melhores terras, né, os mais próximos do paterfamílias, georgóis, piores terras, e tetas não receberam nenhum tipo de terra. E aí o que vai acontecer? Os bem-nascidos, eles vão começar a realizar o regime de escravidão com os tetas. Por quê? Vocês não possuem terras e vocês estão ocupando as nossas terras. Então vocês, por serem pobres, né, por não terem nada e estarem ocupando as nossas terras, precisam pagar algum tipo de tributo. O tributo que eles vão pagar vai ser por meio do trabalho. E assim os tetas vão se tornar escravos por dívidas, né? Por não conseguirem se sustentar, por serem pobres demais. Eles acabam se tornando escravos, tá? O que a gente já conversou aí em outros momentos, que eu acho que é bem esquisito, né? Mas enfim, é um conceito bem triste, né, da sociedade. Imagina se hoje todo mundo que tivesse nome no Serasa se tornasse escravo. Que desgraça que não seria, né? Ainda bem que esse conceito foi suprimido até dentro da própria Grécia Antiga. Mais pra frente a gente vai falar disso, beleza? E aí a gente vai ter um acúmulo muito grande de tetas. A galera, as terras vão ser muito concentradas nas mãos dos bem-nascidos, tá? Que vão concentrar várias terras, mas são poucas pessoas. A maioria da população é georgóis e tetas. Eles vão começando a se reproduzir muito, vão vindo mais povos para se miscigenar, né? Os dórios, os jônios começam a se movimentar por dentro da Grécia, né? Começam a ocupar outros territórios, e aí a gente vai ter essas pessoas, né? Os tetas e os georgóis, principalmente, querendo procurar melhores condições, né? Eles que estão sofrendo muitas pressões dos bem-nascidos, né? Eles que querem procurar melhores terras ou melhores condições para se viverem, começam então a organizar uma nova diáspora, tá? Na verdade, a diáspora não é organizada. A diáspora é uma migração forçada, tá, galera? A gente viu a diáspora judaica, né? Então aqui as diásporas gregas que foram forçadas e foram internas, né? Por motivos internos nesse caso. Então a gente vai ter essa galera migrando para o norte da África, por exemplo, para a Península Itálica, onde vão formar as colônias da Magna Grécia, tá? Por isso que quando vocês veem a aula de Roma Antiga, vocês veem lá que uma das civilizações que formaram, né, inicialmente a Roma Antiga foram pertencentes, né, aos gregos, tá?
E eles também vão ocupar ali alguns territórios mais ao norte, ali mais perto da Macedônia. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Agora que eu já te falei todas as características sociais de construção da sociedade, né? E aí, cara, o que vai rolar mesmo vai ser que os grandes proprietários de terra, os bem-nascidos, vão controlar, né, essas terras principais da Hélade e da Península do Peloponeso, tá? O que vai acontecer depois é que a gente vai ter os acontecimentos narrados pelo poeta Homero, tá? Que muita gente acredita que realmente aconteceram, outros dizem que tem muita invenção, né? E algumas coisas a gente pode acreditar que realmente é mitologia, né? Mas ainda assim é interessante e, né, mostra pra gente qual era a visão da época, né? Basicamente, a gente vai ter aí, né, dois grandes livros, Ilíada e Odisseia. Primeiramente, Ilíada, né, que seria então essa guerra de Troia, onde a princesa Helena, né, seria capturada, né, raptada pelos troianos, mais especificamente por Paris, né, que se apaixona pela Helena. A Helena que era prometida a um carinha ali da Grécia chamado Menelau, tá? O Menelau vai atrás da Helena lá para Troia, tá? E a gente vai ter então essa questão dessa guerra, que vai ser uma guerra bem sangrenta, uma guerra que vai durar bastante tempo, né, entre os gregos e os troianos. Mas, Bruno, tu não falou que a galera lá da Grécia Oriental também é grego e tudo mais? Então, né? Mas a título, né, dessa questão aqui que a gente está estudando, foi classificado assim, né? A galera ali mais perto da Hélade, né, ali de Atenas e tudo mais, essa galera é chamada de grego. E aí a galera lá da Grécia Oriental vai ser chamada nesse momento de troianos. É mais uma questão de classificação, de como que o Homero via, né, e como que a sociedade via naquela época. Lembrando que muitas das coisas que a gente classifica hoje em dia, talvez não necessariamente, né, fossem interpretadas daquela maneira naquele tempo. Beleza? Então a gente vai ter essa guerra de gregos contra troianos, né, na cidade de Troia, e a gente vai ter, né, o desfecho, vocês sabem bem, é este cavalo maravilhoso, né? O famoso cavalo de madeira, o cavalo de Troia, né? Que seria então essa grande perspicácia do Ulisses, né? Ulisses que é o herói do outro livro, né? Da Odisseia. E que seria uma maneira deles entrarem na cidade de Troia sem serem percebidos pelos troianos, né? Então seria um presente, né? Quase que um presente de redenção, uma bandeira branca. Só que eles entraram dentro desse cavalo, esperaram o anoitecer e quando estavam despreparados os soldados troianos, eles invadiram a cidade e começaram a destruir tudo, tá? É daí que vem a expressão presente de grego, né? Quando a gente recebe um presente que a gente não gosta muito, um presente que vai dar trabalho, a gente chama de presente de grego. É daí da expressão que vem também aquele malware, né, de computador, o Trojan, né, que seria o Horse Trojan, né, Trojan Horse, que nos Estados Unidos eles chamam, que seria esse malware que abre portas no computador, né, para, enfim, invasões específicas de rede e tudo mais. Beleza? E depois, né, de todos os acontecimentos que são retratados em Ilíada, a gente vai ter o Homero escrevendo Odisseia, que seria essa narrativa de como que o Ulisses voltou para casa, né? Como que ele atravessou o mar Egeu até voltar para a Grécia continental, tá? E aí ele vai enfrentar monstros, vai enfrentar cíclopes, né? Vai enfrentar grandes tsunamis e ele vai ter bastante trabalho para quando chegar em casa ainda ter uma notícia triste, né, da mulher dele que vai, enfim, muitos pretendentes. Vou deixar assim por cima, para caso você queira dar uma olhada mais aprofundada nessa história, recomendo, né, aí a sua pesquisa, a sua curiosidade. Beleza? Mas de período pré-homérico e homérico era isso que eu tinha para falar para vocês. Vai para a próxima aula para a gente estudar o período arcaico. Vejo vocês lá. Beijão, tamo junto, valeu!